A aula de hoje, então, é de juros simples, tá? São questões que caiu já no Nasces Gran Rio. E juros simples, a gente tem essas fórmulas aqui que nós vamos trabalhar. Nós temos a do juro, que é o CIT sobre 100, ou seja, o C é o capital, é o dinheiro que tu está investindo ou tu está pegando de empréstimo, tá? Então, é o dinheiro que a gente está trabalhando. I é a taxa de juros que vai correr e o T é o tempo, tá? O tempo que vai ficar aplicado esse valor, o que a gente vai pegar de empréstimo. Lembrando que a taxa e o tempo, eles têm que estar sempre na mesma unidade de tempo. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês, ok? Se a taxa está em dia, o tempo tem que estar em dias também. Nós temos o cálculo do montante. Esse cálculo aqui, essa forma, a gente tenta fugir dela o máximo possível, porque ela é mais complicada. Tu pode ver que tu tem que o montante é o capital multiplicado por esse parênteses, que é 1 mais I vezes T, então a taxa vezes o tempo, dividido por 100. A gente tenta fugir e ultimamente as bancas não têm mais utilizado essa forma, ok? E nós temos então a outra forma, que é o que a gente vai utilizar, que é a do montante, que ela é dada pela soma do capital mais o juro. Então, por exemplo, se tu bota um dinheiro na poupança, certo? Vamos dizer que tu bote R$1.000. Daqui a um ano, tu vai querer pegar esse dinheiro. O que vai acontecer? Tu vai pegar os R$1.000 mais o que ele rendeu. Então, tu vai pegar os juros junto. Então, o montante, todo o dinheiro que tu vai ter, é o que tu investiu inicialmente, mais os juros que rendeu sobre essa aplicação. E dessa fórmula aqui, sai o importante, que é a fórmula do juro, que é dado pelo montante menos o capital. Algo que a gente vai usar aqui. Se você está procurando um curso preparatório para concursos públicos, procure o curso Vigor, que é onde eu trabalho, sou professor lá de matemática e matemática financeira. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 32 12 41 80 ou pelo site www.cursovigor.com.br. O curso esse da Caixa Federal tem todo lá em EAD. Então, por exemplo, se você não é daqui de Porto Alegre e é de outro lugar, você pode adquirir o EAD, que tem todas as aulas lá prontas, preparando o concurso da Caixa e outros concursos também. Então vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar os dados que estão sendo dados no problema. Então, número 1. No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrado uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar R$ 233,20, em vez dos R$ 220, normalmente pagos nos meses em que não houve atraso no pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação desse mês? Então vamos ver os dados que ela nos dá. Ela nos dá aqui a taxa, que é de 1,2% ao dia. Ele me dá o valor do montante aqui nesse caso, tá? Que é o total que eu vou pagar após certos dias de atraso. Então são 230,20. E ele me dá o valor desse boleto, ou seja, o capital que eu vou ter que pagar, que é de R$ 220. Tendo esses dados, eu já posso começar a resolver. Bom, como eu disse para vocês, essa é uma questão de montante, que a gente poderia utilizar essa forma. Mas a ideia é não utilizar ela. Então, eu posso utilizar essa fórmula aqui para achar os juros e trabalhar com essa fórmula que é mais simples. Então, daqui, se eu paguei R$ 233,20 e ela era R$ 220,
Se eu subtrair os dois, eu consigo achar o valor dos juros aqui, que é de 13,20, ok? Feito isso, eu vou para a minha fórmula. Juro igual a CIT sobre 100. O juro está dado. 13,2. Aquele zero eu não preciso utilizar agora. O capital é de R$220. A taxa é de 1,2% ao dia, vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Agora, ó, eu posso cortar um zero daqui e um zero daqui. E esses 10 que está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, 13,2 vezes 10, isso dá 132. E desse lado aqui eu vou ter 22 vezes 1,2, que dá 26,4. T, que é o tempo. E agora, basta pegar o 26,4 e passar dividindo. Bom, o tempo aqui vai ser de 5 dias. Então, questão número 2, o que diz aí? Ó? Um banco fez um empréstimo de R$10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Então, ó, ele me dá o capital, que é de R$10.000, ele me dá o valor dos juros, que é de R$100, e o prazo, o tempo, é de um mês. Então, tendo esses dados, eu vou calcular agora qual é a taxa. Bom, tendo isso, basta a gente calcular pela fórmula do juro, que é o que a gente sempre vai tentar utilizar. Juro igual a CIT sobre 100. Então, o juro foi dado, que é de 100. O capital é 10.000. Taxa que a gente quer descobrir. E o tempo é 1. Tudo isso dividido por 100. O que a gente pode fazer aqui? Cortar os zeros. Então, nós vamos ter 100 desse lado. E 100 vezes 1 é o próprio 100. Bom, passando 100 dividindo, isso vai me dar que a taxa ela é de 1%. Aí eu estou usando, ó, a unidade mês, então 1% ao mês. Bom, olhando as respostas lá, nós só temos em porcentagem, tá, que é a letra B e C, falando em ano. Então, 1% ao mês não é a mesma coisa que 1% ao ano. Então, a letra C já está fora. E a letra B, que está dizendo 10% ao ano, bom, eu só posso fazer isso aqui que eu vou fazer agora quando é juro simples, tá? Juro composto, para mexer na taxa, a gente precisa de uma fórmula, que é a próxima aula que a gente vai ver isso. Então, aqui, para transformar de mês para ano, basta multiplicar pela quantidade de meses que eu tenho. Então, eu posso multiplicar isso por 12. Então, isso dá 12% ao ano. Ou seja, ele aqui na questão está dizendo que é 10%. E aí me sobra os números decimais. Na letra A, 0,01 ao mês, 0,1 ao mês ou 0,05 ao mês. Bom, 1%... eu posso transformar ele em uma fração. Ó, 1%. É 1 por 100. Então, 1 dividido por 100. Dica rápida, ó. 2 zeros significa que tu tem que ter duas casas decimais. Então, significa que isso aqui vai ser 0,01 ao mês, que é a nossa resposta, letra A. Ok? Terceira questão diz o seguinte: qual é a taxa de juros simples utilizada
por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$ 1.000 em um montante de R$ 1.240 em um período de 1 ano. Bom, então, tirando aqui os dados, ele está me dando o capital inicial, que é de R$ 1.000, o montante de 1.240, e ele está me dizendo que o período é de 1 ano. Bom, olhando nas respostas, nós temos tanto a porcentagem ali, a taxa em mês, como ano. Então a gente pode aqui resolver como sendo o ano sem problema nenhum, e depois a gente pode transformar ele para meses, tá? Se caso não fechar a resposta como ano. Então aqui, se eu tenho capital e se eu tenho montante, eu consigo descobrir o valor do juro. Então, se tu tinha lá 1.000 e virou 1.240, o juro vai ser de R$ 240. E aí a gente pode utilizar aqui a nossa fórmula do CIT. CIT sobre 100. Então, o juro é 240, capital é 1.000, a taxa é I e o tempo 1 ano. Tudo isso dividido por 100. Então aqui eu posso cortar os zeros, ó. Então eu vou ficar aqui com 240 igual a 10 e, bom, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então a minha taxa aqui, ó, vai dar 24% ao ano. Então, por exemplo, ali, ó, a letra D e a letra E a gente já elimina, porque a D está dando 0,02% ao ano e a E 0,24% ao ano, o que não é, tá? Vamos ver isso em relação à letra C, que está dizendo que é 0,02 ao ano. Pode ver que é 100 em porcentagem. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram 24 e dividiram por 100. Então isso dá 0,24 ao ano, que também está errado. Então só pode estar em mês. Como é que eu faço para passar uma taxa anual para mensal? Somente no juro simples, tá? Composto a gente vai aprender a taxa. Então, ó, se é 24% ao ano, basta eu dividir isso por 12. São 12 meses. Aí eu consigo achar o valor referente a um mês. Então, 24 dividido por 2, isso dá 2% ao mês. E vocês podem ver que não tem essa resposta. Letra B está falando 0,02% ao mês. Enquanto a letra A está falando 0,02% ao mês. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses 2% e dividiram por 100. Transformaram em um decimal. Então, ó, 2 zeros significa que o número tem que ter duas casas decimais. 0,02. Então, o que diz a 4? Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Sabe-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000 que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Bom, vamos entender o problema. A geladeira custa R$ 1.300, é o valor montante que tu tem que pagar no final. R$ 1.300. Ele diz o quanto a gente tem de dinheiro, que é o nosso capital. Nós temos R$ 1.000. E ele me dá a taxa de juros que é de 1,5%
ao mês. Com isso, a gente consegue achar o tempo. Bom, lembrando, ó, se me dá montante e capital, desses dois eu consigo achar os juros. Então, se eu quero chegar a 1.300 e eu tenho 1.000, significa que eu preciso ganhar R$ 300 de juros. Ok? Então, vamos para a fórmula do CIT. CIT sobre 100. Então, o juro é 300, o capital é 1.000, a taxa é de 1,5% ao mês, vezes o tempo que é o que eu quero descobrir. Tudo isso dividido por 100. Posso cortar os zeros aqui. Então, eu vou ficar com 300 igual a 10 vezes 1,5. Isso vai me dar 15. E o 15, ele está multiplicando t, ele vai passar dividindo. Então, o tempo aqui vai ser de 20 meses, que é a nossa resposta. Letra C. Devido a uma queda nas vendas de uma loja em um determinado mês, o setor de pagamentos de uma empresa vai precisar quitar duas duplicatas vencidas em uma mesma data, sendo uma no valor de face de R$ 30.000, com atraso de 10 dias, e outra no valor de face de R$ 15.000, com atraso de 20 dias. Nesse caso, para pagamentos com até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 4,5% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face. Considerando-se um mês com 30 dias, o valor total pago em reais pelas duas duplicatas será igual. Aqui nós temos que ter um cuidado que ele está dando tempo em dias e a taxa de juros ela está em mês. Então, ou a gente transforma dias para mês, ou a gente transforma a taxa de mês para dias. Vale mais a pena transformar aqui a taxa, tá? Porque se for tentar dividir 10 por 30 ou 20 por 30, vai dar uma dízima periódica e não vai fechar. Então, vamos ver aqui a primeira duplicata. A primeira duplicata, valor de face é o valor que eu tinha que pagar, é o valor que está lá no boleto, tá? Então, esse é o capital. Então, é de R$ 30.000, com um tempo de atraso de 10 dias. E a taxa está em 4,5% ao mês. E eu tenho que passar isso para dias. O que a gente faz aqui? Divide o 4,5 por 30. Então, aqui eu descubro que a minha taxa é de 0,15% ao dia. E ele ainda me diz que eu tenho uma multa sobre o valor de face, que é de 2%. Então, multa sobre o valor de face. Multa sobre o valor inicial. Então, nós temos dois cálculos aqui para fazer. Eu vou apagar aqui do lado. Então, primeiro, eu posso calcular o valor da multa. Ou seja, eu tenho que calcular 2% sobre os 30.000. Então, é só multiplicar o 30.000 vezes 2%, que é a mesma coisa que 2 por 100. Então, eu posso cortar os zeros aqui. Então, a minha multa vai ser de R$ 600, certo? E agora eu vou calcular o valor do juro pelo CIT sobre 100. Então, o capital é de 30.000, a taxa é de 0,15 e o tempo é 10.
10 dias. Tudo isso dividido por 100. Posso cortar 2 zeros daqui, com 2 zeros de cima. E outra coisa que eu posso fazer aqui rapidinho é eliminar esses 2 zeros com as duas casas decimais. Então, eu elimino aqui com a vírgula. Então, tu vai ficar com 3 vezes 15 vezes 10. Isso vai nos dar o valor de R$450 de juros. Então, aqui o meu montante é os 30 mil, que era o valor do meu boleto, mais os R$600 da multa. Aí a multa não é em relação ao dia, a multa é em relação ao valor da face, tá? Ele não é um juro que corre por dia, mas sim por já ter atrasado no primeiro dia, tu já paga 2%. Mais os 450 do juro. Então, o nosso montante aqui vai dar 31.050. Então, achamos aqui da primeira duplicata. Então, vamos guardar esse valor aqui, que eu preciso saber quanto eu vou pagar ao total, certo? Então, aqui, ó, segunda duplicata. Ela é no valor de 15 mil, com um tempo de atraso de 20 dias. Então, como está em dias, a taxa continua 0,15 e mesma coisa, multa de 2%. Então, vamos aqui calcular a multa referente à segunda duplicata. Então, vai ser os 15 mil, que é o valor da nossa duplicata, vezes 2%, que é 2 sobre 100. Aí posso cortar os zeros aqui. Então, nessa eu vou pagar R$300 de multa. E agora eu tenho que calcular quanto que eu vou pagar de juro, tá? Então, o capital é 15 mil. O I é 0,15. E o tempo agora é 20 dias. Tudo isso sobre 100. Então aqui eu posso já cortar 2 zeros. Pode ver que ainda tenho mais 2 zeros aqui. Ó. Eu posso cortar esses 2 zeros com minhas duas casas decimais aqui, para facilitar. Então vai ficar 15 vezes 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá 30. Tá? 15 vezes 2 dá 30 e 30 vezes 15, isso dá que o juro é de R$450. Então, o outro montante vai ser os 15 mil, mais os 300 de juros, mais, quer dizer, 300 de multa, mais os R$450 de juros. Então, nosso montante aqui vai ser de R$15.750. Tendo agora o montante da primeira duplicata e o montante da segunda, a gente descobre quanto que tu tem que pagar ao total. Então, 31.050 mais os 15.750. Somando esses dois, isso vai dar 46.800 reais, que é a nossa resposta à letra E. Número 6 diz lá: devido às oscilações de receita em um negócio durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, até a data do vencimento, é de R$25.000, com 12 dias de atraso. Nesse caso, são cobrados adicionalmente, sobre o valor do principal, 2 encargos: 2% de multa, mais juros simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa.
Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de... Bom, então aqui a gente tem o capital, que é o valor do boleto a ser pago, que é de R$ 25.000. Ele está me dando o tempo de atraso, que é 12 dias, e está me dando a taxa, que é de 0,2% ao dia. E com isso ele quer saber o montante. Ainda ele me diz que existe uma multa de 2%. Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o valor da multa, tá? Então é 2% dos 25.000, que é 2% sobre o valor de face. Então 2% eu posso escrever como sendo 2 sobre 100. Posso cortar os zeros. Isso vai me dar que a multa é de R$ 500. E aí agora eu posso calcular o valor do juro, que é o CIT sobre 100. Então, capital, 25.000, 0,2 é a taxa, vezes 12. Tudo isso sobre 100. Dá para cortar os zeros aqui. E eu posso ainda cortar mais um zero com uma casa decimal aqui. Então a gente elimina a vírgula. Aí nós vamos ficar com 25 vezes 2, vezes 12. 25 vezes 2 dá 50. 50 vezes 12, isso dá 600. Então R$ 600 é o valor do juro. E aí agora a gente consegue achar o valor que ele tem que pagar, que são os 25.000, que é o capital que está devendo, mais 500 de multa, mais 600 de juros. Isso então vai dar R$ 26.100 que ele tem que pagar, que é a nossa letra C. Questão número 7 diz lá: um cliente pagou via Internet Banking 4 duplicatas vencidas com 12 dias de atraso. Então as 4 duplicatas estavam com 12 dias de atraso, cujos valores de face são 4.200, 3.800, 2.600 e 7.400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples a taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial 30 dias, o valor total pago em reais por essas 4 duplicadas vencidas foi de... Bom, aqui, como as 4 duplicatas elas tiveram o mesmo dia de vencimento, estão atrasadas pelo mesmo tempo, tá? E tanto juros como multas são iguais a todas, tu pode somar todos esses valores como se fosse uma duplicata só. Tu não precisa fazer em cima de cada uma das duplicatas, né, a multa e o juro, cada uma, e no final somar. Não, tu pode pegar isso só porque elas venceram no mesmo dia, estão com o mesmo número de dias de atraso e possuem a mesma taxa de juros e a mesma multa, tá? Então aqui nós temos 4.200, 3.800, 2.600 e 7.400. Pega a garrafa de refri para mim. Então, somando tudo isso aqui, 10, 18, 20, 10, 12, 16, 18. Isso dá R$18.000, que é o nosso capital. Isso tudo é que ele estava devendo. Taxa de 6% ao mês e uma multa de 2%. E o tempo
12 dias. Então, o que acontece aqui? Ó? A taxa e o tempo, elas estão em unidades diferentes. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou transformar a taxa, que é mais fácil. Basta pegar os 6% e dividir por 30 dias, que é 6% ao mês. Dividindo por 30, a gente acha o valor do dia. Então, a taxa aqui é de 0,2% ao dia. Com isso, agora, a gente consegue achar o que ele está pedindo. Então, a gente precisa primeiro calcular o juro, que é o CIT sobre 100. Então, vai ser os 18.000 vezes 0,2 vezes 12. Tudo isso dividido por 100. Feito isso, podemos cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E esse zero eu posso cortar com uma casa decimal. Então, a vírgula some. Então, eu vou ter 18 vezes 2 vezes 12. Aqui dá 24. Então, 18 vezes 24. Isso dá o meu juro de R$ 432. Tendo o valor do juro, ainda eu preciso do quê? Da minha multa de 2% sobre os 18.000. Então, a multa vai ser 18.000 vezes 2%, que é a mesma coisa que 2 sobre 100. Aí a gente pode cortar os zeros aqui. Isso vai me dar R$ 360. Então, o valor do montante que eu tenho que pagar é os 18.000 mais o juro, que é 432, mais R$ 360. Isso aí, somando, vai dar 18.000. Aqui 2, 9, 7, 8, 1. R$ 18.792. Que é a letra B. Um negociador de investimentos de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima que pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36%. O negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1 e diz que, ao final de um ano, ele receberá C2, que corresponde a C1 acrescido de 5% de juros. Mas não tem sucesso nessa negociação inicial. O negociador resolve aplicar uma nova taxa sobre C2, mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a oferecer. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada sobre C2? Bom, vamos entender então aqui através de uma linha do tempo. Eu tenho uma taxa C1, que ela vai ser, ela vai sofrer um acréscimo de 5%. E ela vai virar num valor C2. E esse valor C2, ele vai receber uma taxa, que eu não sei qual é, e vai virar um C3. E eu sei que daqui para cá, direto, tá? Se eu fosse fazer a operação direto, eu queria, né, que fosse 8,36%. Então aqui eu montei mais ou menos um fluxograma, que é o que nós vamos ver um pouco mais adiante, tá? Então o seguinte aqui, ele não me deu qual é o valor do capital. Então tu pode usar qualquer valor que quiser para fazer a comparação. Então, ó, eu vou dizer que é R$100 o meu valor, tá? Então, o que acontece? Ó? Ele vai
ter aqui 5% e aqui 8,36%. Então vamos calcular o seguinte: se a transação fosse pelo valor máximo, quanto que eu teria aqui no final em C3? Que é o que eu quero, tá? Então aqui a gente considera como sendo um período, porque ele simplesmente botou e quer buscar um período depois, tá? Então o juro aqui, que é o CIT sobre 100, vai ser o 100 que eu peguei, vezes o 8,36, vezes 1, que é o tempo que eu estou considerando, sem passar pelo C2, tá? Eu pegando ele direto. Então aqui o meu juro vai ser de 8,36. Então significa que o meu montante aqui vai ser o 100 mais os 8,36, que dá 108,36. Agora eu vou pensar no caso que foi repassado para o cliente, havendo 5% aqui e depois uma porcentagem sendo aplicada para chegar nesses 8,36. Eu tenho que chegar nesse valor aqui, 108,36. Então, olha só, do C1 para o C2, eu consigo calcular o meu juro, que é o CIT sobre 100. Então vai ser o 100 vezes 5, vezes o tempo que é 1, eu estou considerando uma só aqui, tá? Ó, são coisas diferentes, a de baixo e a de cima. Posso cortar o 100, o juro aqui é de R$5. Então nosso montante aqui é de 105. Então olha só, o que acontece aqui, ó? Eu tenho um juro que é de 8,36 e um juro de 5, que foi aqui, ó. Então aqui aumentou R$5. E eu tenho que chegar a 8,36. Então significa que aqui o meu aumento tem que ser de 3,36, que é o que falta para chegar nos 8,36. Então isso aqui é o meu juro, que eu preciso ganhar para chegar no 108,36. Só que qual é o valor do meu capital? É os R$105, que ele está saindo aqui do 105. Então cuidado, porque tu não pode pegar 8,36 menos 5, eu vou entrar com 3,36%. Não, isso é o valor do juro que falta para chegar lá, não é o valor da taxa, tá? Então, o juro, de novo, capital IT sobre 100. Juro é os 3,36. Capital, 105. A taxa que eu quero descobrir e o tempo de aplicação é 1 também. Tudo isso dividido por 100. Bom, esse 100, ele vai passar para cá multiplicando. Isso dá 336 igual a 105i. Passa o 105 dividindo. Agora, fazendo a divisão desses dois, a gente consegue achar a taxa que tem que ser aplicada sobre o C2 para virar o C3. Então aqui vai dar 315,2. 210. Então a taxa que tem que ser aplicada aqui vai ser de 3,2%. Bom, pessoal, então essa foi a primeira aula de preparação para o concurso da Caixa Federal com juros simples. Semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos vendo a parte de taxas, como é que a gente faz a transformação de taxas dentro dos juros compostos.
Espero que vocês tenham gostado e nos vemos quinta-feira que vem. Um grande abraço a todos e até a próxima.